Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. Nessa segunda-feira, ainda repercutindo essa vitória do Fortaleza em cima da Chapecoense. E talvez a gente pode criar essa reflexão aqui hoje, se o Fortaleza chegou ao fim da sua segunda oscilação no campeonato. O Fortaleza teve uma oscilação no começo, teve uma agora bem maior, bem mais complexa, mas o Fortaleza embala aí 2 vitórias consecutivas depois de 83 dias. Quem sabe assim a gente consegue agora, a partir de diante, ter uma oscilação positiva, né? Voltar a vencer mais do que perder ou empatar. Eu vou chamar a vinheta e logo após a vinheta falaremos sobre todas as informações, expectativas, confrontos, adversários. Vem com a gente. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve e deixe seu comentário também nos comentários a respeito desse vídeo. E claro, muito importante também, eu peço que você pegue esse link aqui, copie e mande nos seus grupos de WhatsApp para espalhar a palavra, espalhar o Glória e Tradição para mais pessoas conhecerem aqui o nosso trabalho. Vou chamar a vinheta agora sim. Vem com a gente. Podemos dizer que o Fortaleza ele teve agora a sua segunda oscilação no campeonato, bem maior até. A primeira, o Fortaleza começa o campeonato embalando, vencendo 3 partidas em sequência, Atlético Mineiro, Inter e Sport. Aí ele empata com o Atlético Goianiense, empata com o Fluminense, perde para o Flamengo, empata com o Grêmio, fica 4 jogos sem vencer, todo mundo, vixe, esse é o time do Vojvoda, né? Esse era o time que estava encantando o país. O Fortaleza volta a vencer, ganha a Chapecoense, aí ele perde para o Atlético Paranaense, e logo após o Atlético ele consegue 4 vitórias consecutivas, né? Ele ganha de América Mineiro, Corinthians, São Paulo e Bragantino, que foi a última vez que o Fortaleza conseguiu vencer 2 jogos em sequência. Após o Bragantino, ele perde o Clássico, ganha do Palmeiras, depois ele empata com o Santos, Juventude, Cuiabá e perde para o Bahia, acabando assim o primeiro turno. Quando começa o segundo turno, o Fortaleza já perde para o Atlético Mineiro, perde para o Internacional e volta a vencer contra o Sport. Repare que essa segunda oscilação começa quando o Fortaleza perde o Clássico. E desde então ele não conseguiu mais repetir 2 vitórias consecutivas, né? Ou ele vencia e empatava, ou ele vencia e perdia a próxima. Como é agora, o Fortaleza vence o Sport, perde para o Atlético Goianiense em casa com a volta do seu torcedor. A Fortaleza ganha do Fluminense no Maracanã e perde para o Flamengo no Castelão de novo de 3-0. Um Flamengo meio desconfigurado. E aí o Fortaleza ganha do Grêmio em casa, quebrando uma marca lá desse Bragantino, que tinha sido a última vitória em casa, foi contra esse próprio Bragantino ao Red Bull no dia 25 de julho. E aí o Fortaleza vence a Chapecoense fora de casa, fazendo assim 2 vitórias seguidas, o que não acontecia desde julho. E é interessante também a gente entender que essa oscilação, apesar de ter sido muito longa, né, o Fortaleza conseguiu fazer grandes pontuações. É claro que a gente se lamenta aí por talvez os empates de Santos, Juventude e Cuiabá, tivemos pênaltis perdidos, a derrota para o Bahia, a derrota no Clássico, que não foram resultados interessantes, a derrota para o Atlético Goianiense, que foi vexatória, né, em casa, mas a gente conseguiu pontuar interessante em vários jogos interessantes. A gente ganha de Palmeiras fora de casa, Sport fora de casa, Fluminense fora de casa, Grêmio em casa, Chapecoense fora de casa. A gente conseguiu também fazer umas pontuações bem elevadas. Tanto é que o Fortaleza continuou no G4 esse tempo todo. Desde essa oscilação do Bragantino, o Fortaleza não saiu do 4º lugar. Se manteve ali toda hora em quarto. Voltou a ser terceiro, né, nas últimas rodadas. E o Fortaleza parece assim que é um time que tem um imã, né? E o Campeonato Brasileiro ele tem esse imã por muitas vezes para baixo. Quem está ali na zona de abaixamento não consegue sair. Parece que tem esse imã ao contrário, é um time que fica puxando o Fortaleza para a parte de cima, onde quando tudo não dava certo, o Fortaleza perdia, os times lá também perdiam. Então isso é interessantíssimo ver essa evolução do Fortaleza dos anos, né? Fortaleza que estava há 4 anos atrás estava na Série C e hoje, né, no dia do seu aniversário, a gente observa o Fortaleza na 3ª colocação do Brasileiro da Série A, o que é algo talvez que nunca ninguém imaginava. Mas voltando a falar um pouco da oscilação, mesmo nessa oscilação, tem coisas interessantes que a gente pode observar. O Fortaleza venceu 3 seguidas fora de casa. Sport, Fluminense e Chapecoense. É muita coisa, bicho.
Em um campeonato de pontos corridos, você vencer 3 jogos fora de casa seguido é para os times que estão lá em cima brigando pelo título. E esse o Fortaleza também conseguiu. E também é interessante que nos últimos 6 jogos, o Fortaleza venceu 4. Teve um certo momento, um certo recorte, que era assim, dos últimos 5 jogos ganhamos 1. Teve esse recorte. Dos últimos 10 jogos ganhamos 2. E dos últimos 6 ganhamos 4. Fortaleza venceu o Sport, venceu Fluminense, venceu o Grêmio e Chapecoense, perdendo para Atlético Goianiense e Flamengo, como eu também citei anteriormente. O que mostra que o Fortaleza evitar, quem sabe, voltando para os caminhos, né? Teremos agora 2 jogos em sequência, um em casa e um fora de casa, que são jogos vencíveis. São, como nós falamos na semana passada aqui no nosso canal, que Grêmio e Chapecoense eram portas abertas para o Fortaleza voltar a ter essa sequência. A oportunidade da sequência é agora. Que você pega Grêmio, que é o vice-lanterna do campeonato, e a Chapecoense, que é a lanterna. Então, de certa forma, o Fortaleza tem uma obrigação de fazer esses 6 pontos. A gente entende que a obrigação no Brasileiro da Série A é algo difícil de cobrar, porque é um campeonato muito difícil. Mas o Fortaleza foi lá e cumpriu com a sua obrigação. Fez os 6 pontos contra os 2 adversários lá de baixo. Agora, são adversários que não são tão frágeis assim, mas o Atlético Paranaense, por exemplo, ele vem focado na Copa do Brasil, como o Fortaleza. E talvez ele venha para o Castelão com um time mais mesclado, um time mais variado ali, né? Vamos imaginar, vamos esperar que Atlético Paranaense será esse. E depois a gente pega o América Mineiro em Belo Horizonte, que também, apesar de ser um time equilibrado e tudo mais, é um time que não tem mais técnico, que a sua força ali no banco de reserva preferiu ir para outro time, foi para o Grêmio. Podemos imaginar que essa saída do Mancini enfraquece um pouco o América Mineiro. E o Fortaleza vai pegar o América daqui a 2 semanas, né? Ele pega agora nesse sábado o Atlético Paranaense aqui, e no outro final de semana ele pega o América. A gente não pode esquecer que no meio disso tem Copa do Brasil, né? Fortaleza está numa semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Primeiro jogo nessa quarta-feira em Belo Horizonte. O próximo jogo na outra quarta aqui no Castelão. A gente espera que a torcida esteja lá em peso, né? O governo liberou 50% da capacidade do estádio, então 30 mil pessoas estão autorizadas para esses 2 jogos do Fortaleza em casa, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Claro que a gente imagina o Fortaleza fazendo essa obrigação, sei lá, vencer o Atlético Paranaense aqui em casa para dar uma tranquilidade, mas o foco acaba que vai ficando, né, na Copa do Brasil. Afinal, o Fortaleza briga por algo que ele nunca participou, que seria uma final de Copa do Brasil inédita para ele. E fica essa situação da talvez a Fortaleza voltar a pontuar em sequência, né? Voltou a ganhar em 2 jogos. Fica esse sentimento de será se quebrou? Será se essa oscilação negativa ela foi? Iremos voltar a perder no campeonato? Faltam 11 jogos ainda para acabar o Brasileirão. Não tem muito campeonato. Mas assim, é claro que talvez iremos perder nesses 11 jogos. Mas talvez a gente não passe mais por essa oscilação, né? Seria interessante se a gente conseguisse não ter essa oscilação, não demorar muito tempo para vencer 2 em sequência, não demorar muito tempo para ficar pontuando, né? Porque se o Fortaleza, imaginar aqui que o Fortaleza vai empatar os próximos 11 jogos, vai pontuar todos os jogos e faz 11 pontos. E esses 11 pontos, ele imita, entre aspas, né, o desempenho do Fortaleza no ano passado. Nessas últimas 11 rodadas, em 2020, o Fortaleza fez 10 pontos. Ele ganhou 3, empatou uma e perdeu as outras 7 partidas. Seria uma pontuação assim realmente muito baixa. Seria um desempenho muito baixo. O Fortaleza fazer apenas 11 pontos nos próximos 11 jogos. 10 pontos no caso. Se o Fortaleza fizesse 10 pontos nos próximos 11 jogos, ele vai a 55. 55 é uma pontuação que praticamente garante a Libertadores. Talvez ali no nono, no oitavo colocado. E indo para a pré-Libertadores. E 55 ele já é maior do que a melhor campanha do Fortaleza na história da Série A. Que foram os 53 pontos em 2019. Mas o Fortaleza ele pode ter um desempenho igual ao 2019, que nos últimos 11 jogos ele fez 22 pontos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 4 derrotas. 3 derrotas. 7 vitórias, 1 empate, 8, 3 derrotas, 11 jogos. Fazendo 21 pontos. Se o Fortaleza tivesse 22 pontos, na verdade. Se o Fortaleza faz 22 pontos, o Fortaleza iria a 67. É G4. Né? Então fica essa expectativa. Qual o Fortaleza vai ser dessas últimas 11 rodadas? O Fortaleza de 2020,
que fez 10, ou o Fortaleza de 2019, que fez 22 pontos? Fica a nossa expectativa, a gente fica focando aí até Paranaense, América Mineiro, mas tem um Atlético Mineiro no meio, depois tem Corinthians, aí vai toda aquela sequência, Corinthians, Bragantino, não, Corinthians, São Paulo, Bragantino, Ceará, Palmeiras, Santos, Juventude, Cuiabá e o Bahia, a última rodada aqui no Castelão. E todos nós estamos com esse coração assim, né, batendo mais forte, aquela ansiedade por esse final de campeonato. Qual campeonato Fortaleza irá seguir nos próximos 11 jogos? O de 2020 ou de 2019? A gente torce que seja o de 2019, né? Fazendo aí uma pontuação bem alta, nos garantindo, nos confirmando numa inédita Libertadores. Mas o que a gente espera mesmo é que o Fortaleza pare de oscilar negativamente. Termine o campeonato de forma positiva, vencendo jogos, encantando a torcida, que será fundamental nesse momento final. Então, se você puder ir para o estádio, vá para o estádio e aproveite esses últimos momentos desse campeonato mágico que o Fortaleza vem fazendo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, entendido a lógica que eu quis trazer aqui. A gente se vê mais tarde em live, né? Live de aniversário do Fortaleza, 103 anos do nosso amado tricolor. Fica aqui os meus parabéns a esse clube que eu tanto amo, que eu tanto sigo, que eu tanto idolatro, que eu tanto acompanho. Mais tarde tem live para falar sobre isso também, para falar do Fortaleza, para falar do seu aniversário e para falar de muito mais assuntos que a gente todos os dias tem. Espero que você tenha curtido, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, tchau, valeu.